aquela pequenininha, Júnior. As duas gerações de pastor aí, é? Estamos aqui com o nosso querido amigo e também pastor, o meu pastor na fé, o pastor Denis José Rocha Macena. É com muita alegria, pastor, que recebemos aqui o senhor, depois de 34 anos, esse pastor que fez história aqui na nossa cidade. O senhor sabe que o senhor tem uma importância muito grande, não só na nossa família, mas também como na família e instituições. Pastor, há muito tempo atrás, eu, juntamente com o Marcelo, meu irmão, e o pastor Júnior, e não podemos deixar de esquecer de falar também da nossa irmã Ana Massal. Ela é a que mais nos motivou a estar fazendo essa busca nas redes sociais pela sua família, pela sua pessoa. E nós não desistimos. Eu lembro que eu e Marcelo, quantas vezes paramos na época do Orkut, ir na Google, pesquisando o pastor Ademir José Rocha Macena, e cadê esse homem? Ninguém sabia onde é que estava. Mas até um dia, creio eu, uns 2, 3 meses atrás, para a nossa felicidade, nós encontramos o pastor Ademir. Então, é com muita satisfação, com muita alegria que nós recebemos o pastor Ademir. Lembrando que nós estamos aqui diante do primeiro pastor que, quando aqui, passou a ser igreja, oficialmente. Estamos diante do primeiro pastor, que é o pastor Denis, e diante do atual, que é o pastor João Júnior. Pastor Denis, desde muito criança, eu ouço falar assim. E não só a minha família, como também os irmãos da igreja, sempre relembrava o momento em que o Senhor ia nas casas, convidava o pessoal para vir orar pela manhã. E isso o que mais marcou também a sua generosidade. O Senhor viveu numa época em que a nossa cidade tinha muita dificuldade financeira, e o Senhor sempre abriu mão daquilo que era o sustento de vocês e ajudava essas pessoas. Então, essas histórias de generosidade, dedicação, oração, foi o que marcou mais a sua presença aqui na nossa cidade. E como eu conheci o Senhor ontem, mas como disse Jó, eu conheci que ouvi falar, mas agora tive os meus olhos. Estou muito feliz de ter o Senhor aqui. E agora eu gostaria de ouvir o Senhor falar sobre a sua vida para aqui do Sul, os seus momentos que teve aqui, a importância do Ministério do Rico Flor, nessa cidade. Isso é um relatório, um histórico da sua estadia conosco. Oi, irmãos, isso é bênção de Deus. No meu aniversário, este ano, dia 22 de maio, os irmãos fizeram um culto surpresa. E uma das perguntas que eles me fizeram, a pergunta foi: qual foi a igreja que, por onde o senhor passou, que mais lhe marcou? E eu disse para os irmãos: a igreja que mais me marcou foi a primeira igreja batista de Tiruçu. Porque lá, eu dizendo para eles, lá não era apenas um grupo de pessoas que era de uma denominação, mas era uma família. A gente vivia como família aqui. Né? Isso é maravilhoso. Desde aquela época, quando eu vim para cá, era uma congregação pequenininha, né? A gente tinha os banquinhos ali, mas era a família do irmão Urias, a família do Ju, que estava começando, Dalzinho. O Dalzinho não era membro da igreja, não era o vice-moderador da igreja, não era meu irmão.
a convivência com o Ju e Dalzinho era essa convivência de irmão. Aí entrava Valdo, depois entrando Valdo. Aí a gente fez uma convivência muito maravilhosa. E nessa convivência, a gente testemunhava para as pessoas achavam aquilo muito bonito. As pessoas diziam, poxa, você viu aquela igreja ali? Como é que aquele povo vive? Eles comem na casa deles, comem na casa dos outros, eles arrumam a casa. Você viu como é que aquele povo vive? E isso motivava na época as pessoas a virem conhecer. E quando elas viram que conhecia a gente, a maneira como nós convivíamos, aí elas sentiam o desejo de vir para cá. Foi como o caso do Pascoal. Gente, então era coisa fantástica, né? Eu não era, por exemplo, a gente era tudo ovelha de fato, porque a gente não tinha alguém mandando. Era bom isso, a gente viver esse período, foi uma coisa mais maravilhosa que eu vivi. Então a gente criou uma família, depois que eu fui embora, nunca me esqueci. Eu sempre tinha, quando eu contava para o pessoal o que era o Tiro Sul, como a gente chegou aqui, né, e como a gente fazia, as pessoas que se converteram aqui, foram várias pessoas. E hoje eu fico numa alegria tão grande quando vocês descobriram o que eu descobri. Foi uma alegria muito grande que eu tive na minha vida, vocês nem podem imaginar. Porque eu digo, meu Deus, eu sempre usei, por onde passei, como referência a Tiro Sul. Sempre usei como referência. Né? Eles me diziam, rapaz, hoje, na igreja que eu sou pastor lá em Paragominas, a gente está vivendo isso hoje. A gente começou a viver. Quando a gente começou a viver essa comunhão que a gente vivia aqui, que é tolerância zero com relação a comentários dentro do templo, comentar a vida de irmão, a vida de alguém, ou comentando negativamente a vida de alguém, é tolerância zero. Aqui a gente vivia isso. E não foi implantado, não. Não foi implante, foi que nasceu disso no coração da gente. Então era tolerância zero. Né? E é por isso que a gente, entrelaçado, cresceu e se desenvolveu, porque na verdade a gente era uma família. O senhor, como pai da fé, como eu acabei de falar agora há pouco, tem muitas igrejas aqui em Tiro Sul. Naquela época, só a primeira igreja é a Igreja Batista. Era uma congregação. E eu vim para cá, quando foi no dia 20 de dezembro, nós organizamos como igreja. Mas era um trabalho que já existia, né? Era um trabalho existente. E hoje, como ontem à noite aqui, veio membros de outra denominação para ver a sua pessoa, matar a saudade. Então, se nós formos fazer uma pesquisa aqui, cada igreja aqui de Tiro Sul tem uma semente plantada ali, tem uma ovelha ali que foi filha na fé do pastor Emílio. Isso é maravilha. E eu creio que todas as denominações aqui têm isso. Porque a gente vai vendo. Ah, pastor, hoje eu não sou da igreja tal. Eu digo, nós somos do corpo de Cristo, né? Nós somos do corpo de Cristo. Eu lembro também, pastor Júnior, que talvez você não lembre que era criança, o batizado que era realizado ali na galeria, fazia a conta pra gente, fazia uma frota de caminhão, naquela época não era ônibus, era em cima de caminhão mesmo, caçamba. Pau de arara, caçamba. Parecia uma passeada, uma coisa assim, um movimento que era grande. E outra coisa, o nosso fotógrafo oficial, né, que era o Borges. O Borges ia junto, né? Subia em cima dos carros e ia junto com a gente para fotografar. Depois ele veio me revelar, em preto e branco, que tem foto. Essas fotos que nós temos, né? E outra coisa, Júnior, uma coisa maravilhosa, pastor, é que, como era impressionante, o primeiro batismo que nós realizamos aqui na Gamileira, saiu daqui uma caravana, até pessoas que não tinham relação conosco, como igreja, enchiam os carros, botavam um monte de gente de crente e foi junto. Parecia um comício. Lembrando também, pastor, que o senhor chegou aqui em 1972. Por volta do mês de maio. E a igreja, ela já tinha construção desse templo que foi construído entre 69 e 70. E o senhor assumiu essa igreja, que nessa época era uma congregação da igreja de Alaquara. E o senhor tinha sido enviado pela Associação de Alaquarense para
fazer atuar no trabalho aqui. Quando eu fui enviado para assumir o trabalho aqui, eu vinha 2 domingos, 3 domingos, voltava. Eu morava em Jiguié e eu cooperava com o pastor Nathanael Quadros na primeira igreja batista. E a indicação para vir para cá foi através do pastor Nathanael Quadros, que eu acho que ele está em Salvador, é vivo, eu acho que ainda é vivo. Então, quando eu fui indicado pela associação, então a igreja batista em Araraquara tinha uma participação no meu sustento e aí a congregação, a outra participação no meu sustento, né? Aí quando foi em agosto eu trouxe a família, por causa da escola dos meninos. Aí em agosto eu vim para cá e quando foi em dezembro, no dia 20 de dezembro de 1972, aí nós oficialmente nascemos como igreja organizada. Mas a congregação já era existente por muito tempo, né? Aqui. Aí ela foi organizada oficialmente, passou a ser igreja, os moldes batistas, né? Até no dia 20 de dezembro de 72. E uma coisa muito importante, quem veio tocar aqui foi Dona Estela Câmara de Boar. E quem veio pregar foi Dr. Carlos de Boar, que foi o pregador oficial daquela noite. Então, uma coisa maravilhosa. E a gente já tinha essa convivência. Juntava os jovens da igreja, a gente botou um dínamo na bicicleta, né, para poder clarear, e a gente saía daqui e ia para o peixe, 22 quilômetros, né, para pregar lá para o pessoal. É uma coisa extraordinária, para o lajeiro, para o peixe. Era bom demais. Um grupo de jovens, Jalon, o Valdo, que era mais o irmão do Jalon, que eu não me lembro agora, o Enzo. Aí a gente juntava, rapaz, aí nessa piscina, era pissarra, aquela pissarra braba daqui para lá. Aqui é conhecido como estado de chão. Estado de chão. E a gente ia, rapaz, de bicicleta, aquele grupo de jovens. Você vê que a coisa é tão fantástica que a semente foi plantada na vida de vocês que eram crianças. Não eram crianças, quando a gente vê aquela foto, com aquele monte de criança, hoje pais de família. Hoje, deles, avós. Isso é fantástico, né? A semente do Evangelho, a semente boa que foi plantada. Vamos aproveitar aqui que Júnior fiquei encantado com a memória do pastor. Ele tem uma memória excelente. O senhor estava me falando ontem que lembra qual foi a primeira mensagem aqui e qual foi o texto. Lembro. E qual? E que é de 72. Foi a primeira mensagem que eu preguei em maio de 72. Escrevi dia diz o Senhor, em que enviarei fogo sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E andarão errantes de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. E naqueles dias as virgens formosas e os mancebos desmaiarão de sede. Foi a primeira mensagem que eu preguei aqui, em maio, no dia que eu cheguei aqui. Eu preguei à noite. Eu cheguei de dia, eram umas 9 horas da manhã, a escola bíblica estava começando, não tinha começado, o templo estava aberto, eu entrei e sentei. Aí os irmãos estavam aguardando, aí alguém perguntou assim, quem é o senhor? Eu disse, eu sou o pastor que vim para pregar aqui. Ah, então tá bom, aí eu vim para cá. Né? Aí depois eu preguei, mas a mensagem eu preguei à noite. E a irmã Orminda gravou essa mensagem quando eu tive em 84, antes de eu sair daqui. Ela disse, eu gravei o texto da mensagem, da primeira mensagem que o senhor pregou aqui, e citou o texto, que ela gravou o texto e citou o texto para mim. Eu fiquei numa alegria tão grande, meu Deus, como é maravilhoso, né? E a palavra marcou naquela ocasião. O senhor alcançou ou participou de algum culto onde era funcionário da Igreja Batista aqui? Antiga congregação? Não, porque na verdade, naquela época tinha um galpão que tinha sido delegacia, onde se reuniam os irmãos. No passado, bem antes, né, quando, naquela época de 1947, o primeiro obreiro que veio aqui, que não tinha nenhuma denominação, e ele começou o trabalho aqui, mas era uma congregação. E ficou muito tempo como congregação, depois ficou um tempo parada, não sei quantos anos,
que eu fui saber da história depois. E foi quando Manuel Silva, que morava aqui no Peixe, era crente, veio para cá, e a Igreja Batista de Araraquara começou a mandar gente para cá, para dar sequência ao trabalho. Mas isso, tem o pastor, que era pastor de Ubatã, ele também veio aqui. Ele estudava no Teiro Egito na época. Então, é muito antigo o trabalho, mas oficialmente como igreja foi no dia 20 de dezembro, quando a gente teve o privilégio de participar da organização. 20 de dezembro de 1972. Interessante que nesse ano, que está sendo formado aqui como igreja, saindo da congregação da igreja, a presença da Igreja Batista aqui no Brasil, em geral, a primeira Igreja Batista, completava 90 anos já em terra brasileira. E nesse período, aqui estava se tornando congregação. O Evangelho havia vindo através de 2 missionários americanos para se pregar nessa região. O próprio Telegi foi uma participação do missionário Zacarias Teiro e o coronel Egídio. E esse fato de que ele está inteiro, ele recebeu a presença dos batistas pela força desse colégio, e daí nossa igreja surgiu como uma congregação de Araraquara. E o senhor foi o pioneiro nesse caso, naquele período de quando a igreja estava tomando sua identidade como batista. Agora, atualmente, a igreja, a presença batista, completa 136 anos. Segunda-feira, agora dia 15 de outubro de 2018, ela completou 106 anos. Mas o senhor é pastor há quanto tempo? Eu aceitei Jesus no dia 5 de agosto de 1966. Fui sacristão, um período. Foi quando eu conheci a palavra. Minha mãe era macumbeira, né? Eu era o sucessor dela como pai de santo. Hoje, aí eu digo sempre para os irmãos, eu era sucessor dela como pai de santo. Hoje eu sou pai de santos, porque meus filhos são santos, né? E são minha semente. Então, no dia 5 de agosto de 66, eu aceitei Jesus como Salvador com 19 anos. Fui para o seminário quando foi no dia 21, no dia 14 de fevereiro de 70 eu casei. No dia 27 de novembro de 71 recebi o canudo, o diploma. No dia 8 de dezembro de 71 fui ordenado ao ministério. Então eu estou fazendo agora em outubro, agora em dezembro. Eu vou fazer, no dia 8 de dezembro, eu vou fazer 48 anos, né? Não, 47 anos. E então, tipo, foi a primeira ou uma das primeiras igrejas ao seu pastoreado? Não, quando eu estava no seminário, eu fui apoiar uma igreja lá em Aracaju, lá em Sergipe, em Maruim, que estava um tempo sem pastor. Aí eu comecei apoiando aquela igreja. Quando eu saí do seminário, eu fui para lá. Mas o propósito não era ficar lá, era vir para cá. Até Deus abriu essa porta. Quando nós chegamos lá, aí existe até um jornal batista, eu tenho essa cópia desse jornal batista, que quando a igreja fez 82 anos, eles fizeram uma homenagem aos pastores que por lá passaram. E lá eu estou incluído. Lá o meu nome está lá, incluído o pastor de Macena, com a sua participação no desenvolvimento da igreja. Isso é muito maravilhoso. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o jornal falando dessas coisas. Eu digo, meu Deus, como tu és maravilhoso, né? E passei também por lá. Então, quando eu vim de lá para cá, aí eu fui apoiar a associação aqui. O senhor tinha algum conhecido aqui na região, algum pastor amigo, convidou? Tinha, porque o pastor Nathanael Quadros, que era pastor da primeira igreja batista, muito conhecido. O pastor Esmeraldo Santos, que era o presidente da junta na época, também muito conhecido. Então, pelo conhecimento que eu tinha deles, que eu fui indicado, eu apoiei uma congregação da primeira igreja batista, a gente deu aquela trabalhada, e eles me conheceram, mas passaram a conhecer o trabalho, aí foi indicado para o trabalho daqui. Que o trabalho daqui, ele não se desenvolvia, porque por falta do obreiro, né? Do pastor para estar à frente, aquela coisa. Aí foi quando eu fui indicado para cá. Pastor, qual foi a emoção, qual foi a sensação que o senhor sentiu ao reencontrar
os antigos irmãos, a igreja. O que é que o senhor achou? Conta para nós aí. Rapaz, o templo é totalmente diferente, né? A largura é a mesma, mas a estrutura do que está aqui é muito lindo. E eu gostei de uma das coisas, conversando com o pastor Júnior, eu gostei de uma das coisas, da atitude dele. Ele toma atitude, Deus toca no coração, ele toma uma atitude para o bem comum. Às vezes nem todo mundo entende, né? Nem todo mundo entende, mas para o bem comum. A gente já conversou sobre isso aqui. Mas o encontrar pessoas, graças a Deus que o meu coração é bom, senão não ia aguentar não. Não ia aguentar não. Porque, irmãos, eu comecei falando com o Ju hoje. Quando eu conheci vocês, quando eu vi vocês, que eu vi tudo pequeno, e que vi Ju, que era meu companheiro, meu irmão, que o Senhor levou Dalzinho antecipadamente, como ele quis, o Edinho, mas olha que coisa extraordinária. Eu disse a Ju, a gente começa a lembrar de coisas que estavam guardadas. A irmã Marlene disse, porque estava guardada na caixa da nossa memória, né? E a gente começa a reviver. Mas foi isso mesmo, coisas fantásticas, né? Cada um que a gente encontra revive uma coisa. Eu lembro de uma coisa que a gente reviveu, ou que a gente conviveu juntos. É fantástico, é bom demais. Como recebeu a notícia lá que o pessoal de Tijuçu tinha lhe achado nas redes sociais? Rapaz, quando eu descobri, a minha esposa quando descobriu, engasgou. Quando ela foi falar, começou a lembrar das irmãs, dos irmãos, dos meninos, que ela era professora, aí ela engasgou, rapaz. Da emoção que foi muito grande. Aí eu falei para ela, a gente precisa ir lá, olha, nós vamos lá. Nós vamos em Tijuçu. Família, fala um pouco da família, a passagem aqui em Tijuçu. Nós tivemos uma triste notícia que o seu filho, o meu filho mais velho, nos deixou, né? Na verdade, quando o Ademir, com 47 anos, ele nasceu em Feira de Santana, e no dia 21 de novembro de 70. Eu casei em fevereiro de 70, a minha esposa engravidou logo em seguida, no dia 28 nasceu, com 9 meses e 9 dias depois do nosso casamento. Esse menino foi participar de tudo aqui, né? E começou a crescer no conhecimento, ele lia muita palavra. E quando foi já depois de casado, aquela coisa toda, ele foi convidado por uma igreja para ser consagrado como missionário. Quando os irmãos começaram a ver a participação dele, o conhecimento dele, aí foi feito o convite para se formar o concílio para ordená-lo ao ministério. Ia ser feito agora em dezembro. Ele já com 48 anos, a pessoa. Mas toda a vida foi músico. Era um músico maravilhoso da igreja. Quando no dia 16 de junho, eu estava em casa e meu filho ligou, pai, o senhor sabe do que aconteceu? Eu digo, não, o Ademir faleceu. Como? O Ademir faleceu. Não conta para a mãe. Eu não contei para ela, né? Segurei até que ela desconfiou e não teve jeito, nós fomos para Belém. E ela ficou muito fragilizada. E uma pessoa chegou para nós, para mim, e disse assim, pastor, eu sinto muito, mas o senhor perdeu o seu filho. Não perdi não, porque a gente recebeu para cuidar, Deus deu sustento, deu condição para a gente cuidar dele, e agora ele resolveu buscar, que é dele, né? Ele é o dono, veio buscar. Então eu não perdi nada. Eu tive o privilégio de com ele, passar com ele 47 anos, né? E ver meus netos, né? E ver meus netos. Quantos nasceram aqui? Aqui nasceu Mary Ruth, a terceira. Ela nasceu aqui. Nasceu em Jaguarara, na verdade. De uma interpretação sobre Jó, da Bíblia, Deus deu tudo a ele todo. Se ele tinha 500 juntas de boi, Deus deu 1000, Deus foi dobrando. Deus só não deu os filhos em dobro, porque os filhos continuavam a ser. Então nós somos apenas meios que Deus usa para trazer a família dele. Mordomos. Mordomos.
E hoje ele está como o pai legítimo dele, aquele que criou e que também criou sua vida. Isso é maravilha. Eu gostaria de ouvir o senhor falar um pouco sobre alguma experiência. Nós temos conhecimento que tinha uma senhora que ela andava com cadeira de roda, e o Senhor, Deus lhe deu a graça de orar e algo aconteceu. Quando nós conhecemos essa moça, essa senhora, ela tinha tido um problema muito sério, porque a parteira foi cuidar dela para ter o bebê e por um descuido ela atingiu a bexiga, atingiu o útero e essa senhora ficou paralítica, andava de cadeira de rodas se arrastando dentro de casa. E quando nós a conhecemos e começamos a pregar para ela, eu ia buscá-la. Eu tinha um fusquinha, eu ia lá buscá-la, né? Eu pegava ela pelo colo e trazia. Quando eu chegava aqui, colocava ela no banco, a minha esposa trazia uma camisa, porque aquela camisa que eu fui buscar, ela estava impregnada de xixi, porque ela não segurava, não tinha bexiga, que tinha sido furada. E aí ela teve a paralisação daqui para baixo, né? Aí Jesus é tão maravilhoso que curou. Quando o Senhor curou essa mulher, essa irmã, foi uma coisa extraordinária, não precisou de cadeira de roda, não se arrastava mais. Ela tinha um defeito no pé, que ela andava na ponta do pé. Então ela saía daqui para catar café. Onde você estivesse, ela tinha uma voz muito estridente. Quando você queria localizá-la, era só você ficar aí, lá no meio do cafezal e prestar atenção. Com o ouvido, você localizava onde ela estava. Eu presenciei, pastor, esse papo, o pastor era um menino, mas eu presenciei, inclusive, ela não controlava a urina. Não. Como o piso da igreja aqui, no declive, ela começou a colocar mais ela lá no fundo, que era mais fácil para sair. Eu lembro dessa cena, e muitas das vezes ela urinava, não segurava e descia. O menino curioso ficava olhando. Quer dizer, olhando o que acontecia, a meninada, tudo ficava de olho. Você viu, não sei o que, aquela conversa de mim. E eu presenciei também o dia que ela entrou andando aqui. Eu presenciei isso aí. A honra e glória do Senhor. A Ju estava me contando que ela foi visitar os parentes. Eu só sabia o estado dela. Ela foi visitar os parentes, quando ela desceu, lá que começou caminhando, a pessoa disse: a fulana morreu, achando que era um fantasma dela. E era ela andando e dando glória a Deus. E ela tinha uma alegria tão grande, gente. Aquela irmã tinha uma alegria tão grande que eu nunca vi um negócio daquele. Ela saía dando testemunho, cantando os hinos, você ouvia de longe. E Deus deu um pulmão tão forte para ela que ela cantava aqui no microfone. Ficou alguma coisa dos seus planos incompletos aqui para concluir aqui na igreja aqui, na cidade? Deixa eu lhe falar um negócio. Eu sou, na verdade, eu fui ordenado no ministério pastoral, mas eu sou mais um evangelista. Então, como nossa convenção não tem esse ministério, então eu fui o pastor evangelista. Então, eu estava conversando com minha esposa, até falei com o Ju hoje, dizendo para minha esposa: rapaz, naquela época, eu saía viajando, visitando, fui para Maracás trabalhar pela convenção, e eu viajava. Eu conheço aqui Santa Inês, eu conheço essa região toda daqui. Foi um trabalho de Planaltino, foi com a gente, cheguei lá do zero, não tinha ninguém. Aí eu levei um Fusquinha com um som em cima, eu arrancava o banco do Fusca, eu dormia no banco do Fusca, lá num quartinho que alguém arrumou. E o prefeito arrumou os regais e arrumou o colégio para a gente pregar. Gente, aconteceu um fato extraordinário que eu vou contar para vocês agora. Tinha um senhor lá, que não me lembro o nome dele, açougueiro. Ele morava na parte de cima e eu estava alojado num quartinho na parte de baixo. Ele tinha uma tosse tão cruel que ela fumava muito. De manhã, o bacinho, como a gente chama, ficava todo cheio daquela coisa da nicotina do cigarro. Era um homem grandão e era uma coisa horrível, ele sofria demais. Aí toda noite ele ouvia que eu botei a boca de ferro e ele ouvia da casa dele. Aí ele contou para mim, contou lá no testemunho, no último dia, que era um domingo, ele disse: eu vi a primeira vez, eu cheguei segunda, eu vi a primeira vez lá de casa.
No outro dia eu fui para a calçada. No outro dia eu fui para debaixo daquele poste. No outro dia eu encostei na esquina daquela casa. No quinto dia eu encostei aqui, aqui bem pertinho da boca da corneta. E hoje eu estou aqui dentro para dizer que eu vim entregar minha vida a Jesus e que desde segunda-feira eu não fumei mais. Quinta-feira eu não vi mais a tosse. E esse homem foi no domingo. Ele entrou e contou essa história para nós. E hoje estou aqui para entregar minha vida a Jesus. E hoje, como é que está o trabalho do pastor Eli? Está lá em Paragominas, Estado do Pará, trabalhando com os índios também. Conta um pouquinho para a gente. Oh, maravilha de Deus, né? O trabalho de Paragominas, eu fui pastor 2 vezes da primeira igreja batista de Paragominas. Fui pastor por 2 vezes. E aí eu viajei para Macapá, passei 9 anos e voltei de Macapá e assumi a igreja que estava passando muita dificuldade. E hoje Deus é maravilhoso, está equilibrando. Quando foi no dia 14 de setembro de 2014, nós abrimos um trabalho numa vila chamada Caipe. A minha filha Márcia é a missionária lá. E daí nós começamos a visitar as tribos. E há 2 tribos, a Piahu. A Piahu nós já temos um terreno lá. E vamos, tem um trabalho da Assembleia de Deus. E o irmão disse, pastor, é bom ter outro trabalho, porque aqui a Assembleia de Deus é muito rígida e a gente tem os nossos, as práticas dentro que são a tradição. Ele disse, a gente não pratica a feitiçaria aqui, mas a gente não pode perder a identidade como índio, né? Então, eu queria que o senhor viesse para cá, para poder você aceita que nas festas, não festa de macumba, mas nas festas da tradição, a gente faça a tradição? Eu digo, vocês vão fazer a tradição e eu vou fazer junto. Eu vou me pintar e vestir junto, né? Porque a pintura que eles fazem de giripapo, ela passa só 15 dias. O giripapo, ele dissolve na água, né? O giripapo verde e bota no cu para mudar a cor. Então ele diz, o giripapo ele dá uma cor preta, uma cor escura. E o urucum dá vermelho, né? Aí eu falei com eles, quando a gente tiver o trabalho aqui, se cometeu pessoas aqui, quiserem fazer a tradição, eu também vou fazer, né? Que é uma tradição da tribo. A gente não pode, a cultura deles a gente não pode mudar. Só que eles não são idólatras e não mexem com a feitiçaria. E a outra tribo é chamar a tribo do Manga. Não, do Cajueiro. Do Manga já é outro caso. E a tribo do Cajueiro, assim que me chamou, me encontrou em Paragominas, me chamou e disse, nós tínhamos uma igreja lá e a igreja saiu de lá, pastor. Nós estamos precisando de mais, porque no dia que a igreja saiu de lá, a coisa lá está feia, horrível, muita cachaça, muita briga, irmão contra irmão. Então eu estou com o propósito agora de ir para essa tribo. Abrir o trabalho lá, dá 145 quilômetros de Paragominas. Mas sabe o que é que me motiva? Tudo isso é uma coisa só. 1 Pedro 5,4. E quando se manifestar o sumo pastor, então recebereis uma incorruptível coroa de glória. Pastor, 2 perguntas. Uma era sobre o senhor acordar as pessoas para vir orar no matutino. E essa é uma das lembranças que tem do senhor. O pastor quer buscar o membro em casa para vir orar. Assoviava, chamando. Aí você fala sobre isso e depois eu faço. Ele está perguntando o que ele quer aprender, viu, irmão? Hoje está mais fácil, a gente liga, né? Hoje tem a facilidade do zap, do telefone, que a gente não tinha, né? Uns eu batia na porta, outros eu chegava e assoviava. Mas o rapaz já sabia, o pastor está assoviando, está chamando. E era 5 horas, né? 5 horas. Começava às 5 horas. Era antes das 5, porque era muito, eu ia na casa dos irmãos chamando. Era uma coisa que eu fazia com muita alegria, né? Aí, Na época o inverno era rigoroso. Aqui era frio. Aí eu chamava os irmãos e os irmãos que iam, na época de catar o café, eles já iam para o culto vestidos na roupa de catar o café. Aí descia para lá, subia para lá. Quando
terminava o culto, o caminhão ia chegando, Ford azulzinho, ia chegando para pegar o pessoal com os bancos, né? Aí eles só era saindo dali do culto e pulando em cima do caminhão para ir catar café. Era uma bênção maravilhosa, né? E um dia, aí eu viajei de repente e eu disse, Antônia, falei com minha esposa, capaz que não vai ter culto, porque os irmãos não vêm, né? Porque quando eu não chamei, eles vão achar que eu não estou aí. Só que quando os irmãos chegaram lá, aí procuraram que tem o pastor de mim, e mandando, não, ele viajou de tarde. Não, ele não viajou não. Ele não viajou de tarde não, porque ele me chamou. Ele me chamou, bateu na porta, assoviou, e o culto, todo mundo veio para o culto. Estava tão fixado na mente, né, de estar ali, que eles foram participar do culto e já oraram por mim, na viagem que eu tinha feito. Isso é uma coisa que marca, né? Então fica a dica aí, pastor, assoviar os irmãos, gente cultuada de junto. Funcionou, né? E outra coisa, e sabe quantas pessoas davam? Tinha sexta-feira de dar 70 pessoas no culto matutino. 5 horas da manhã, num gelo para... O máximo que nós conseguimos aqui foi 17 pessoas. E olha que nós estamos vendo uma época que não é um trabalho difícil, né? As pessoas geralmente querem trabalhar 8 horas da manhã, alguns 7, mas o máximo foi 8, foram 17 pessoas. Mas eu gostaria de perguntar algo para o senhor. Se o senhor fosse recomeçar a sua vida, o senhor teve a oportunidade de voltar aos seus 19 anos, o senhor escolheria ser pastor? Sim. Eu aceitei Jesus em casa, porque minha mãe tinha um ano que tinha sido liberta. Eu aceitei Jesus em casa. Quando eu fui para lá, para o templo, quem pregou não era nem o pastor, que o pastor vinha de longe, que era uma congregação na época. Aí o pastor vinha de 18 quilômetros no trem. Olha só, quem foi pregar nesse dia? Um irmão chamado José Rosendo. Mas eu tive convertido em casa, aceitei Jesus em casa. Quando o irmão José Rosendo pregou, tinha um ano que minha mãe tinha se convertido e ela cantava o hino 396. Ó tão cego eu andei perdido, vaguei. Só que o que ficou impregnado na minha mente, quando eu chegava em casa, ela estava lavando roupa ou cozinhando, foi o coro desse hino. Que ele disse assim, foi na cruz, onde um dia eu vi. Aquilo foi impregnando na minha mente, e quando eu trabalhava na oficina, de repente eu estava assoviando, e o cara dizia, eu já estava assoviando hino de protestante. Eu disse, que protestante que nada, rapaz. Que protestante que nada, eu dava aquela bronca, né? Porque eu bebia, comecei a fumar com 12 anos. Tinha vários macumbeiros na região, e o cara, você aproveitava da gente, ele vinha da Bahia, de lá de Alagoas para a Bahia, para comprar Salvador, para comprar cigarro, para comprar cachimba, charuto, que tinha que ser o charuto da Bahia, né? Comprar vela tudo quanto era cor. E a gente gastava dinheiro, meu pai trabalhava, meu irmão trabalhava, e a gente entregava o dinheiro para que fosse feito isso. E minha mãe era doente, todo mês minha mãe passava 3 dias no hospital. Quando ela entregou a vida a Jesus, ela ficou liberta. E começou cantando e falando para nós, nova decidida de experiência, mas o testemunho dela que fazia a gente ver a mudança, que ela não praticava mais aquilo. No dia que ela aceitou Jesus no domingo, eu armei a mesa para baixar os espíritos, os demônios baixarem, e no dia que ela aceitou Jesus, eu armei a mesa na segunda-feira, que era segunda, quarta e sexta, eu armei a mesa, preparei tudo e forcei ela, a senhora tem que sentar aqui. Ela sentou e não baixou mais ninguém, a partir daquele dia, não baixou mais demônio nenhum. Aí na segunda-feira mesmo eu fui lá num terreno de uma senhora, que ela era fabricante de sabão, chamava Maria Sabão, que foi ela que introduziu minha mãe no negócio. Aí eu fui lá, quando eu entrei no salão, umas 10 e pouco da noite, aí veio um baixinho lá manifestado, encostou em mim aqui, e pegava o charuto e dava aqueles bafos na minha cara. E disse assim, por que você deixou ela ir? Por que você deixou ela ir para aquele lugar? Eu vou matar toda a família.
Engraçado, nós tudo vivos. Minha mãe viva com 93 anos. Você vê como a ação de Deus, a manifestação de Deus, o cuidado de Deus na nossa vida. As pessoas ficam botando o diabo lá em cima quando ele está lá embaixo, que já foi derrotado. Então, gente, olha que coisa fantástica. Hoje eu faria a mesma coisa. E eu fui num acampamento, isso em 66, em 68 eu fui num acampamento de jovens. Quem era o pregador? Luiz de Carvalho. Era o pregador e o cantor. E no último dia, no domingo, no último dia do acampamento, ele fez o apelo para quem estava disposto a entregar a vida a Jesus para ser um missionário, um pregador do Evangelho. E eu fui. Foi em fevereiro, nos últimos dias de fevereiro, quando foi na primeira semana de abril, eu larguei uma empresa que eu trabalhava por 5 anos, registrado por 5 anos lá. Eu larguei tudo daquele tempo de FGTS, de coisa nenhuma, em 66, né? Aí quando eu fui para o seminário em 68, quando eu aceitei Jesus, em 66, decidi ir para o seminário, larguei tudo. E o pastor, que era meu pastor, o pastor Ebenezer Cavalcante Jamil, era um homem aberto, um evangelista de mão cheia, que foi um exemplo tremendo na minha vida. Aí me enviou para a Feira de Santana. E eu vim viajando num caminhão carregado de açúcar. De dia eu estava com o motorista na boleta, um Mercedes Carachá 321 no topo. Só areia, de Maceió para a feira foram 6 dias de viagem. A gente ainda passava na balsa em Penedo. Gente, eu vim de dia, eu viajava na boleia com ele. Quando era de noite, ele abria o sofá para dormir, que não tinha outro jeito. Eu dormia em cima da carroceria com a carga de açúcar. E quando a gente atravessou de Penedo, uma noite, a gente atravessou de Penedo, aí eu subi a carroceria para dormir, eu deixava a mala lá dentro, né? Quente. E aí, gente, veio uma chuva daquele tamanho. Eles tinham calçado a parte da matriz, era meio decidir assim a calçada. Aí eu saí de cima do caminhão e deitei no meio fio. Estava chovendo, eu não esperava que a chuva vinha tão forte. De repente eu acordei com galho de pau, cocô de cavalo, que veio tudo de cima, acordei me empurrando assim, da enxurrada que veio forte, que eu pensei que era só a chuvinha. Na enxurrada, eu me virei, a enxurrada passou. Aí eu fui lá no cano da matriz, estava chovendo, no cano da biga da matriz, tirei a roupa e lavei a roupa ali de madrugada e botei para enxugar no vento e fiquei em cima do caminhão. Isso foi para chegar no seminário. Quando eu cheguei aqui no instituto, no seminário aqui em Feira de Santana, o pastor que era o diretor na época, o americano Beck Schutz, ele abrasileirou-se de tanto gostar do Brasil. Quando eu cheguei 9 horas da manhã, alguém me levou numa rural, que era o parente do pastor Ebenezer. Aí eu fiquei lá no sono, no tempo assim, né, que eu cheguei com a mala. Aí lá vem aquele galegão, aí eu chamei ele veio. Eu disse, olha, eu sou lá da Igreja Batista, lá em Utinga, e eu fui enviado aqui para estudar aqui. Ele disse, você já tinha mandado o seu pedido? Eu digo, não. Você respondeu o questionário? Eu digo, não. Ele disse, então você volta e vem o ano que vem. Nem olhou a carta de recomendação da igreja. Aí eu falei para ele, não vou voltar não, eu vim estudar. Aí daí a pouco eu não só lá, né, que não sabia para onde ir, passou um rapaz que estudava lá, Edivaldo, que é pastor, hoje. E aí ele disse, não, bota tua mala aqui, que é o internato masculino, tinha uma área. Eu peguei, carreguei minha mala para lá e sentei no banco. Meio-dia tocou uma sirene lá, eu também não sabia o que era. Aí lá vem Edivaldo saindo lá para cá e disse, não, bota tua mala aqui e vamos almoçar. Quando eu cheguei lá no almoço, não tinha meu prato, porque eu não era, né? Rapaz, aí a diretora lá do internato feminino e do refeitório disse, que esse novato está fazendo aqui? Eu digo, eu vim estudar. Já falou com o pastor Schutz? Eu digo, já, mas ele disse que era para eu voltar. Eu não vou voltar não, que eu vim estudar. Aí ela disse, mas vamos dar comida para ele sábado. Não, naquele sábado. Não, domingo. Naquele domingo.
Aí eu fui para o culto, eu vi todo mundo saindo para o culto, que era a igreja Batista Sobradinho. Aí eu fui junto. Aí o Edivaldo disse assim, eu vou arrumar um colchão e botar aqui no quarto. Arrumou um colchão e botou lá. Quando segunda-feira não tinha aula, porque a pessoa estava voltando das igrejas, né? Terça-feira tinha aula. Quando foi terça-feira, 15 para 7 da manhã, eu estava lá. Aí, quando eu olhei as placas, primeiro ano, aí eu pude, fiquei lá quieto. Minha esposa já estudava lá, eu não conhecia. Aí, quando, primeira aula, educação religiosa, quem era o professor? Beck Schultz. Aí ele chamou a chamada, né? Fulano, presente, fulano, presente. Aí chegou todo mundo, não chamou meu nome. Eu não estava lá mesmo, né? Aí eu disse assim, presente. Ele disse, você não foi embora não? Eu digo, eu nem fui nem vou. Larguei minha mãe, meu pai chorando, meus irmãos, larguei o emprego, larguei meu cachorro lá, vigilante, chamava cachorro vigilante. Larguei meu cachorro lá chorando, porque quando me viu armar a mala para vir para cá, o cachorro sentiu que eu estava viajando. E eu larguei todo mundo, larguei a namorada para vir para aqui para estudar. Eu não vou botar mais não. Eu estou aqui, vou ficar aqui. E quero estudar aqui. Aí ele disse, na hora do recreio, aí a gente saía para o recreio, aí ia para a capela, tinha uma palestra. Depois da palestra, que ia para o lanche. Todo dia. Aí saiu da capela, aí ele disse assim, vai lanchar, que eu vou juntar o corpo da centro do seminário, do Instituto Bíblico, e depois tudo é seminário, né? Aí juntou lá, pastor Hélio, vários que não me conheciam também. Aí juntou a turma toda e conversaram com ele, vamos dar uma chance para ele, já que ele está determinado. Vamos fazer o seguinte, pastor, se ele acompanhar as matérias que já estão com 4 meses, ele fica. Aí foi combinado, né? Aí a matéria de decorar, eu botava tudo no bolso, bom de decorar, né? Aí quando foi no meio do ano, em junho, isso em abril, quando foi em fim de junho, que foi feito o levantamento para fazer as provas, tinham 12 matérias e eu passei 7, tirando acima de 9. Entre abril e junho, a matéria de decorar. Aí ele me chamou e disse, você fica. Você fica, eu concluí lá. Não pode casar aqui não casa. Eu também, a namorada morava em Alagoas. Aí uma coisa, eu cheguei em Alagoas de férias e em junho o namorado dispensou. Disse, eu não quero casar com o pastor não. Eu me livre casar com o pastor, a favor. Aí eu voltei triste, né? Quando cheguei lá, conheci essa menina que estudava comigo, que eu não via. Aí a gente passou a se ver e começamos a namorar e eu casei com ela. Quando foi para casar, o seminário chamou e disse, aqui ninguém casa. Fui para a casa do meu sogro Jequié, cheguei lá e disse, meu sogro, eu tenho um paletó novo que eu ganhei, guardei cueca, guardei meia, sapato, eu quero casar. E ele disse, como é que você quer casar? Tem dinheiro para pagar o cartório? Eu digo, tenho não, é o senhor que vai pagar. Aí, rapaz, aí um irmão lá que era juiz de paz na época, que o juiz de paz fazia, não cobrava, né? Se eu fosse fazer lá no cartório, eu pagava. Mas se o juiz de paz fizesse, era o irmão da igreja, irmão Lió. Aí o irmão Lió disse, não, ele disse, eu faço seu casamento. Aí fez meu casamento lá na casa dele, ele tinha um lugarzinho, né? E lá, e o pastor foi lá e deu a bênção para nós. Então, Deus é maravilhoso. E eu voltaria, hoje eu voltaria do mesmo jeito. Agora, uma coisa eu mudaria. Você ia ser pastor do mesmo jeito, mas uma coisa eu mudaria. Eu nunca teria saído do Tiro Sul. No meu aniversário, o ano passado, este ano, a pergunta foi, qual foi a igreja que me marcou das quais o senhor pastoreou? Eu disse, a primeira igreja batista de Tiro Sul foi a igreja que me marcou, porque ali era uma família só. Aí eu ia cada casa aqui dos irmãos daqui da igreja tinha uma caneca desse tamanho. Tinha muita casa que tinha aqueles canecão de esmalte. E quando eu chegava lá, enchia o caneca e eu tomava café. Era caneca do pastor. Quem quiser que mexesse naquela casa também tinha, né? Tinha. Pastor, eu lembro quando menino fazia muito, que era juntar panela, ver domingo. Lembra aí como é que foi a ideia, como é que começou? A gente, na verdade, não juntava aqui.
no templo. A gente estava na casa dos irmãos. Aí quando foi organizado a Sociedade de Homens, aí a gente, cada domingo, almoçava na casa de um. A gente saía daqui do culto da manhã, né? E a gente almoçava na casa de um. Mas a gente levava a comida crua. Um levava carne, levava feijão, levava isso, levava aquilo, para não dar despesa para o irmão, que naquela época era muito difícil. Aí a gente levava, a mulher com outras irmãs da igreja preparava a comida, a gente comia, mas a gente levava o suficiente que dava para ele passar a semana, usando o que a gente levava, que já era um propósito disso. Outra coisa, o irmão com a casa caindo nos pedaços, Mané Silva com a casa caindo nos pedaços, chão batido, aí juntou todo mundo, o Ju trouxe não tinha cimento aqui na época, o Ju trouxe de Jequié 3 sacos de cimento, que ele toda semana estava lá, o Ju trouxe 3 sacos de cimento, a gente juntou. Em 2 domingos a gente rebocou e deu piso em toda a casa de Mané Silva. Era o grupo de homens da igreja. Aí é toda a família. Aí a gente levava comida, as mulheres se juntavam lá e cozinhavam, fazia aquele fogão lá no quintal e cozinhava feijão, cozinhava carne. A gente trabalhando, elas coisas do café, eu não sabia fazer outra coisa, eu mexia a massa, que também tem que saber fazer, né? Mas eu era forte, eu carregava os baldes de massa nas costas, para poder os pedreiros trabalhando. Era uma bênção maravilhosa. Por isso que eu não via. A pessoa dizia assim, poxa, rapaz, como é que esse povo vive, né? Esse povo é uma união, rapaz. Uma coisa maravilhosa. Assim também foi a construção da Casa Pastoral, né? Foi. As pedras vinham de Jequié, na caçamba do Edinho, tijolo de Jequié. E foi toda construída. Só Mutirei, eu fui o primeiro pastor que morei lá. Agora é tu que está morando. Na época que eu morei, não tinha nada feito e o piso era grosso. Aí depois os irmãos foram trabalhando, aí deu piso, aí fez um banheiro bacana, o banheiro era grande, né? Aí fez um banheiro bacana e ficou uma casa muito boa, uma das casas boas daqui na época. Né? Bom demais. Eu não vou perder essa oportunidade não, estou daqui, mas eu vou participar. O pastor estava falando de como funcionava a organização da igreja, em especial o grupo de homens, onde todos estavam juntos, se ajudando mutuamente e também em comunhão. Isso me faz lembrar o que está escrito em Atos 2:44. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eu acho, pastor, que em muitas igrejas, eu vou até me arriscaria a dizer que na maioria está faltando isso, está faltando um pouco de Atos 2. A gente aqui, na nossa igreja, a gente tem tentado resgatar isso através de grupos, a gente chama de PG, pequenos grupos. Estamos com 4, não é isso? 4 grupos, justamente para tentar resgatar isso. E eu vivenciei isso na minha infância, eu lembro desses fatos que o senhor está narrando. E isso a gente carrega para a vida inteira. Em Manaus, quando eu fui morar lá, nós, capital sabe como é, né? O pessoal mais, cada um por si. E teve um irmão que estava com uma certa situação, na verdade foram 2 fatos, mas teve um que me marcou mais. E aí a gente teve essa sensibilidade, justamente porque a gente viu isso na infância, aprendeu com os nossos pais, que eram instruídos na época pelo senhor como pastor, e a gente levou isso para o grupo. Olha, nosso irmão está passando essa situação, vamos olhar para ele. E aí motivou, juntamos 3 grupos pequenos lá, grupo de oração, juntamos 3 e fomos justamente para poder fazer a reforma da casa do irmão. Foi uma bênção, foi um dia assim, na verdade levou 3 dias também, e foi um momento muito bom. Mas concluindo, o que falta é justamente essa comunhão para que os outros vejam, e esse é o melhor testemunho, esse é a melhor pregação da vida. Jesus, no capítulo 13 de João, ele diz: sabe como é que as pessoas vão conhecer que vocês são meus discípulos? Se vocês fizerem o que eu fiz, o que eu mando fazer, que é ser servo. E quando a gente é servo, a gente faz como servo, obediente à palavra, e como corpo de Cristo a gente forma comunhão. Porque o segredo não é a denominação, né? Eu vou morar no céu, nós vamos morar no céu não por causa da denominação,
mas é por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E por isso que nós somos unidos. Já que somos uma família, o DNA que corre em mim, espiritualmente na minha vida, é o que corre na vida dos meus irmãos. Não tem para onde correr. Né? Então nós somos irmãos em Cristo Jesus. Jesus diz outra palavra tremenda, no capítulo 15 de João, ele disse assim: o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas os amigos sabem, e vai ser meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Então, naquele instante que a gente junta para compartilhar e ajudar uns aos outros, como o corpo do Senhor Jesus, como a igreja do Senhor Jesus, a gente está fazendo o que Ele mandou fazer. E a gente deixa de ser servo para ser amigo dele. É fantástico. Fantástico. Marcelo acabou de falar aí sobre Atos 2. Outro dia eu estava ouvindo, Marcelo, uma proclamação na rádio do Rio de Janeiro. E tem uma igreja lá, pastor Júnior, que o nome da igreja é Atos 29. Aí perguntaram, Atos 29 é 28? Por que o 29? Para dar continuidade. Então é muito importante esse trabalho, essa visão que Marcelo acabou de falar aí. Esse para mim é o verdadeiro evangelho, pastor. O que é o verdadeiro evangelho é justamente isso, é compartilhamento. A gente compartilhar uns com os outros. É uma família. A Bíblia diz que nós somos, o Senhor Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. E somos seus membros em particular. Então a gente precisa viver isso, sem distinção. O senhor ontem estava falando sobre as cornetas que tinha aqui, lembrando, né, que Júnior falou, que o pastor Júnior falou que ainda tem essas cornetas. A gente tinha um poste com 2 cornetas, um amplificadorzão desse tamanho. O nosso amplificador, o primeiro amplificador aqui era de vela. A gente ligava e deixava ele esquentar. Aí quando esquentava, porque acendia as velas, aí depois nós tivemos o amplificador que já era transistor, né? Aí a gente ligava e já ligava, era desse tamanho. Aí a gente tinha um microfone grande assim, um grandão assim, daquele de rádio. A gente tinha um destaque bom. E depois compramos outro microfone. Então, um dia 7 de setembro, o doutor Vando morava aqui, que era o juiz aqui. Eu cheguei e botei o hino nacional, 7 de setembro, de manhã cedo. Aí ele começou a tocar e Edinho veio lá para cá. Pastor, pelo amor de Deus, não pode. Não pode, porque se o soldado for correndo atrás do ladrão, ele tem que parar e prestar continência se o ladrão foge. Eu disse, não, rapaz, nem acontecia isso. Será medo do juiz. Aí ele disse assim, mas tem o doutor Wander aqui, do lado, é o juiz da cidade. Aí eu peguei, baixei um pouquinho de som, ficou mais de dia, eu fui lá no doutor Wander, bati na porta dele mesmo. O senhor aqui está incomodando o senhor. Ele disse, não, o senhor até baixou. Aí eu vou botar o volume normal, né? E a gente terminou pregando o evangelho para ele. Filipenses 2:3, nada faças por contenda ou vanglória, mas cada um considere superior, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, quando eu lhe considero superior e você me considera superior, nós ficamos no mesmo patamar. Quando eu considero o pastor Júnior de superior a mim e ele me considera superior a ele, nós ficamos no mesmo patamar, que é o patamar da família, da comunhão. Foi isso que Jesus ensinou para nós, né? E do respeito, né? Porque a gente passa a respeitar. Porque na hierarquia, o inferior respeita o superior. Mas no momento que eu lhe consagro, que eu lhe considero superior, então eu passo na hierarquia a ser humilde e a respeitar. Quando nós encontramos esse patamar, então não tem ninguém aqui, nem ninguém aqui, estando aqui. Isso foi o que a gente viveu aqui na época e está vendo hoje, aqui na igreja. Isso é fantástico. E a gente viveu isso na época. E outra coisa aqui, a gente trabalhou com os NEBs. Os NEBs foi o primeiro plano da Convenção Batista a trabalhar com pequenos grupos. Naquela época a gente tinha aqui. Uma bênção de Deus. A gente começou aqui. Por onde eu passei, eu fui levando isso aí, que o NEBs não é nada mais nem nada menos que nós nos unirmos em comunhão para que as pessoas de fora vejam e sintam o desejo de conhecer. E aconteceu muito isso aqui. Pessoas querendo conhecer. Por que a gente era assim?
Esse povo é diferente, é uma comunhão. E as pessoas vizinhas, né, de irmãos da igreja, queriam conhecer. Aí quando passavam, quem é aquele? É o pastor. Aquele é o pastor. Eu não sabia. Tinha problema de garganta. De garganta. Eu nem sabia desse fato. Eu nem me lembrava. Aí ela disse, pastor, qual o nome da menina? A Tâmara. Que é daqui. Que é daqui, né? Vai precisar fazer uma operação de garganta. Ela está muito ruim de garganta. Ela vai precisar fazer uma operação. Aí eu falei para ela, por que a gente não ora por ela? Vamos orar por ela. Aí ela trouxe a menina, eu coloquei um pouquinho de óleo na garganta e botei aqui, oramos por ela. E eu não me lembrava desse fato. A menina, Jesus curou até hoje, nunca mais ela teve problema. Graças a Deus. Pastor, a última carta do apóstolo Paulo, ele escreveu para um jovem pastor, Timóteo. E Paulo estava, nessa segunda carta, ele estava próximo do dia da sua morte. Ele disse que ele havia cumprido sua missão, guardado a fé, havia completado sua carreira. E ele disse que a coroa da justiça estava já reservada para ele. E mesmo ele sabendo da sua morte, ele estava preocupado ainda com a igreja. Porque ele queria que Timóteo continuasse o trabalho. Que mensagem o senhor deixaria para um jovem que vai ouvir esse testemunho, alguém que deseja o ministério? O senhor, como pastor há muitos anos, o que o senhor falaria para alguém que vai continuar essa missão? Olha, em Macapá, um jovem, um adolescente de 16 anos, chegou para mim e disse, pastor, se você tivesse a oportunidade de voltar atrás, você seria pastor, você ficaria com a mesma mulher, você casaria com a mesma mulher e você queria os mesmos filhos? Eu disse, sim. Eu ia ser pastor, só que melhor do que agora, porque eu ia aprender mais com a experiência que tenho. Melhor marido com a mulher que o Senhor me deu, com a experiência que tenho. E amar muito mais os meus filhos com a experiência que tenho. Então eu ia ser muito melhor em tudo. E eu queria a mesma família, a mesma mulher, mesmos filhos e o mesmo ministério. Porque, meu irmão, a coisa mais fantástica da vida da gente é esse ministério. Porque anunciar a palavra é coisa tremenda. George Bush, presidente dos Estados Unidos, na época o Bush velho, né? Ele convidou o pastor Billy Graham, que era conselheiro dele, para ser embaixador em qualquer país que ele quisesse. Ele respondeu para o presidente da República, eu não vou me rebaixar. Eu sou ministro do reino de Deus, eu vou me rebaixar para ser ministro apenas de uma nação. Então, o ministério é coisa tremenda. E o ministério a gente não trata de coisas que perecem, mas de coisas que permanecem para a vida eterna, que é uma alma. A alma que permanece para a vida eterna. E quando a gente vive e ganha essa alma, é coisa fantástica, porque a gente está dizendo a ela que é um lugar tremendo para se viver, que é o céu, onde não há dor, onde não há sofrimento, e as ruas são de ouro, e lá não tem ladrão para roubar o ouro. O cabra puxa do pescoço o ouro, rouba a casa da pessoa, mata, mas lá não tem ninguém desse tipo. Então, o trabalho que a gente faz como pastor, nós, como pastores, é a coisa mais fantástica da vida, porque nós estamos fazendo coisas para a eternidade, que são vidas transformadas. Outra coisa que eu vou dizer para vocês, sabe quando eu vou me aposentar? No dia que o papai disser, vem para cá, rapaz, o corpo está aqui para ser sepultado, eu já fui. É a única vez que eu vou para lá. Já tenho 71 anos e eu dirijo, vou pregar, boto as caixas de som e saio pregando por ali afora, anunciando a palavra com muita alegria. Maravilha, duas comemorações. Aqui nós estamos diante do primeiro, pastor mais uma vez falando, quando oficializou a Igreja Batista e o atual, que é o pastor Júnior. Quando eu estive aqui, não tinha nascido ainda, nasceu quando Júnior? 79. Em 79. Ele nem tinha nascido ainda.
da idade da missionária Márcia. Olha só que coisa maravilhosa, né? Mas a família preservada, que era todo mundo pequenininho, todo mundo preservado, servindo ao Senhor, isso é coisa fantástica. A alegria de um homem não é ter os filhos ricos e rebeldes. A alegria de um homem é ter os filhos firmes, estabilizados e lavados no sangue de Jesus. Analisando sobre esse assunto, eu estava com meu pai e ele falou assim: eu queria tanto deixar uma herança para vocês. Aí eu falei assim: meu pai, como eu chamo ele, o maior legado que o Senhor nos deixou foi temer a Deus. E o Senhor foi o homem que batizou ele. Então, nossa família tem uma dívida muito grande com o Senhor. Que Deus possa abençoar o seu ministério. E para a nossa igreja, que é a Igreja de Batista, é uma grande honra ter tido o Senhor na história dela, marcando de Deus. E no aniversário dela, aos 72 anos agora, de estar aqui, Batista, aqui na nossa cidade, e comemorando esse mesmo período que tem também com a congregação que iniciou em 72, né? Será para mim um grande prazer ter ele conosco. Como igreja, em 72. Deus abençoe, pastor. Amém. Essa grande caminhada, até o grande dia da grande recompensa. Isso é bênção de Deus. Maravilha de Deus. Não tem tamanho, não tem medida. Isso aí, pastor, foi um bate-papo. Nós tivemos com o senhor aqui e para recordar muita coisa que, mexendo lá no fundo da caixa, como a Maria falou, né? Como foi que ela falou? Ela falou assim: pastor, porque fica guardado na caixa da memória. E agora a gente está relembrando tudo. Foi revelada a caneca que tinha na casa dos irmãos. Será que está guardada ainda ou vai ser outra? Rapaz, eu acho que mais direito quando eu vou vir aqui. Vai vir aqui. Eu vim aqui para ficar aqui debaixo da tutela do pastor Júnior, para a gente sair por aí pregando a palavra. Então, foi muito bom, pastor. Deus continue abençoando o senhor e seu ministério. Pois é, pastor, resolvi aparecer um pouco no vídeo também, para concluir. Eu queria, de coração, agradecer ao Senhor por tudo que fez, não só pela nossa família, mas também por essa igreja. Eu lhe falei ontem, eu queria externar esse sentimento publicamente. Nós temos muito mais do Senhor do que o Senhor imagina. A sua participação foi fundamental na nossa formação. Até o próprio Júnior, que é o mais novo lá de casa, que não teve naquela época uma convivência com o Senhor, mas ele absorveu ao longo da vida dele, através das nossas conversas, de pai e maminha e a gente, os mais velhos, né? Então, com certeza, ele já animava sem ele conhecer. Imagine nós que tivemos essa oportunidade. Então, toque aqui, meu irmão. Convivemos juntos. Muito obrigado de coração. Que Deus abençoe. O maior presente de 2018 nós ganhamos foi pelo reencontro. Deus abençoe, pastor. Bom demais da conta. Vocês nem imaginam quanto foi bom. Porque eu revivi a comunhão que nós temos como família. Foi bom demais da conta. Não vou falar muito, não, senão eu vou chorar. Amigo é muito mais do que alguém pra conversar, alguém pra abraçar. Amigo é uma bênção que vem do coração de Deus pra gente cuidar. É assim que você é pra mim, como uma pedra